Fala galera, aqui quem fala é o professor Antônio, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. E hoje a gente vai retomar nossos estudos. Bom, a aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a relação entre indivíduo e sociedade. Bom, a gente pode começar se perguntando, né, como é que indivíduos de certa forma diferentes convivem em uma sociedade. A sociologia clássica, né, ela deu três matrizes de respostas. A primeira, que a sociedade determina o indivíduo. A segunda, que o indivíduo determina a sociedade. E a terceira, que indivíduo e sociedade determinam-se de forma recíproca. Então aqui você tem os três autores clássicos da sociologia. O primeiro, Émile Durkheim, né, o indivíduo determina, a sociedade determina o indivíduo. O segundo, Max Weber, os indivíduos determinam a sociedade. E a terceira, que é do Karl Marx, sociedade e indivíduo determinam-se de forma recíproca. Então a gente vai ver esses outros autores no decorrer do ano letivo. Bom, essa busca, né, por o agente dos fenômenos sociais, né, se era o indivíduo ou sociedade responsável pela transformação da sociedade, se a gente for entender isso num contexto mais amplo, para a gente entender que isso fazia parte da busca da sociologia pelo seu objeto de estudo. Como eu abordei no vídeo anterior sobre a questão do método da sociologia, do Emile Durkheim, o funcionalismo, as várias ciências elas buscavam um objeto de estudo e um método, né? Então as ciências, cada ciência geralmente tem seu objeto de estudo. A física, por exemplo, ela estuda a matéria e as suas transformações no tempo e no espaço, se eu não me engano. A biologia, ela estuda a vida e os seres vivos. Então, cada ciência buscava um objeto próprio e as suas metodologias. Então, Emile Durkheim, para ele, o Emile Durkheim, né, o objeto da sociologia seria os fatos sociais. Bom, o que são esses fatos sociais? Segundo o Emile Durkheim, né, os fatos sociais são um conjunto de normas e regras coletivas que orientam e condicionam a ação individual. Além disso, os fatos sociais também têm algumas características. Geralmente eles são exteriores, coercitivos e gerais. Como assim? Eu vou dar um exemplo mais palpável. As leis, por exemplo. Geralmente as leis são exteriores, geralmente não é você que cria, você propriamente. Coercitivas, né? Porque se você não cumprir, você vai ter uma punição. E gerais, porque todo mundo tem que cumprir. Vamos dar um exemplo da utilização do uniforme, por exemplo. É uma coisa que é exterior a você, não é você que quer, né? Geralmente os alunos às vezes não gostam. É coercitiva, se você não usar, você vai ter uma punição. Às vezes você vai ter que voltar para casa para vestir, né? E gerais, porque todos os alunos têm que utilizar. Além disso, os fatos sociais também estão presentes em todo o nosso cotidiano. É a nossa maneira de agir. Por exemplo, na sala de aula, os alunos geralmente têm diferentes formas de agir. Você tem aquele aluno mais quieto, você tem aquele aluno que gosta de chamar atenção, que gosta que todo mundo tem que saber que está na sala de aula. E você também tem os diferentes modos de falar, né? Eu, por exemplo, tenho uma mania, um linguajar que eu geralmente chamo os alunos de senhor, senhorita, ou sujeito, elemento, né? Além disso, você também tem as formas de vestir. Nossa forma de vestir é um fato social. O que eu visto, a forma que eu visto, o local que eu visto. Por exemplo, aqui no Brasil, que é um país de clima tropical, né, muito quente, em muitos locais, né, você ainda tem que ir de calça, mesmo o país fazendo um calor muito forte. Então, basicamente, esse vídeo era isso, né? O objetivo desse vídeo é fazer essa introdução. E no próximo vídeo a gente falar um pouco sobre a solidariedade mecânica e orgânica e outros elementos do Emile Durkheim.